Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre Além Mundos, livro escrito pelo Scott Westerfeld e publicado aqui no Brasil pela Galera Record. Bom, galera, essa já é, eu acho que a terceira ou quarta vez que eu tô tentando gravar um vídeo sobre esse livro. As duas primeiras vezes simplesmente não saiu nada, não consegui, foi meio estranho. E a segunda vez eu gravei um vídeo de 15 minutos, a terceira vez eu gravei um vídeo de 15 minutos. E infelizmente, né, eu fui editar e o áudio tava zoado. Mas bom, o que falar desse livro que foi tão transformador na minha vida? Sério. Em primeiro lugar, eu vou ser sincero com vocês, eu não curto muito livros YA. Ou ao menos não curtia. Eu tinha um certo preconceito com literatura YA. Eu até gostava do John Green, eu gostava do cara, eu admiro o cara, mas eu gostava dele como uma personalidade, não como um escritor. E os livros que a editora Galera Record estão me mandando de cortesia estão transformando esse meu pensamento. O Além Mundos foi o livro que eu, explosões. Ele foi uma transformação total na minha vida, porque assim, consistiu em dois desafios, na verdade. O primeiro, por ser um livro YA, um romance YA, que eram coisas que eu sempre julgava com pré-conceitos. Em segundo lugar, olha o tamanho dessa belezura aqui, são 545 páginas. E eu pensei, bom, vamos ver no que vai dar. E eu fiz um vídeo de primeiras impressões desse livro. E naquele vídeo de primeiras impressões eu já estava muito empolgado com esse livro. E quando eu terminei de ler ele, eu estava simplesmente apaixonado. Além Mundos, ele é um livro que nos conta duas histórias, na verdade. Nós temos uma divisão do livro em capítulos ímpares e capítulos pares. Nos capítulos ímpares, a gente conhece a história da Darcy Patel. A Darcy é uma moça jovem, acabou de sair da high school norte-americana, é uma indiana e ela escreveu um livro em um mês. Em um mês ela escreveu um livro chamado Além Mundos, e esse livro foi comprado por uma quantia exorbitante por uma editora. E o que a Darcy resolve fazer? A Darcy resolve abandonar os planos de ir para a faculdade naquele ano e se mudar para Nova York para tentar conquistar a vida lá, para tentar se tornar uma editora, uma escritora que vive simplesmente do seu trabalho de escrever. Chegando em Nova York, a Darcy descobre coisas sobre ela mesma que eu não vou contar porque senão vão ser spoilers, mas ela descobre coisas excitantes sobre a vida. Ela faz amizades com pessoas incríveis, que são personagens que não tem como você não se identificar, como você não gostar. Um deles que eu cito aqui é a Imogen Grey, que ela é bem participativa, que, é muito bacana. A história da Darcy, ela acaba trabalhando ali um pouquinho sobre o amadurecimento, sobre a passagem da fase adolescente para a fase adulta, onde você tem que se preocupar com a sua vida. Você mesmo tem que, tomar as rédeas da sua vida. É isso que acontece com a Darcy, com todas as descobertas que ela vai fazendo, com todos os desafios a que ela vai se propondo. E nos capítulos pares do livro, nós temos o Além Mundos, o livro escrito pela Darcy. E, é o livro dela completo ali. São as palavras que ela escreveu. Então nós temos a história da Darcy e o livro dela de forma integral aqui. O livro da Darcy, o Além Mundos, conta a história da Lizzie. A Lizzie é uma menina que tem os pais divorciados e quando ela tá visitando o pai, ela pega um voo para voltar para casa e na conexão dela ali em Dallas, para chegar até a casa dela, ela acaba sofrendo, junto com todo mundo do avião, do aeroporto, na verdade, um ataque terrorista. E todo mundo no aeroporto é morto, menos ela. Por quê? Porque quando tava no meio do ataque, ela ligou para emergência e a moça disse que não tinha nada o que fazer para que ela se fingisse de morta. E ela foi se fingir de morta, só que ela levou aquilo tão a sério que ela atravessou pro Além Mundos. Tá, a gente releva um pouco essa coisa aí, porque afinal de contas é uma fantasia sobrenatural. Então, ela atravessou pro Além Mundos e lá no Além Mundos ela conheceu um ceifador, ela conheceu um psicopompo, como ela chama, que é o Yamaraj, ou Yama, que é uma entidade, digamos assim, que ajuda as pessoas a transitar
do nosso mundo pro submundo. E ela acaba fazendo uma amizade com ele, acaba surgindo ali uma paixonite e tal. E a gente tem aqui na história da Lizzie uma história de amadurecimento também, uma história de como encarar a morte. A gente tem toda essa visão da morte da Lizzie, a gente tem toda essa, digamos, adaptação da Lizzie com o Além Mundos. Ela não morre, ela continua viva, mas ela ganha esses dons, esses poderes, essa facilidade de transitar entre os mundos. Então ela tem que esconder aquilo dali da mãe dela para não assustar. Ela acaba descobrindo coisas da mãe dela que ela não fazia a mínima ideia que aconteciam. E ela acaba, digamos, se aventurando por coisas das quais ela pode vir a se arrepender. É essa a história do Além Mundos. Então a gente tem duas grandes histórias em um único livro. E assim, esse livro é o seguinte: você pode simplesmente ler os capítulos ímpares primeiro, que é a história da Darcy, depois ler os capítulos pares, que é o livro que ela escreveu, ou você pode simplesmente ler os capítulos pares, que é o Além Mundos, o livro que a Darcy escreveu, e não se preocupar nem um pouquinho com a história da Darcy em si, sim com a história da Lizzie. Ele é um livro bem dinâmico, dá para você ter essas várias experiências aí. E uma coisa bem bacana da história da Darcy é que nessa luta dela por publicação, pela divulgação do livro dela, a gente conhece como funciona o mercado editorial norte-americano, o mercado editorial YA. Para quem se preocupa muito em escrever, para quem quer escrever e ser um escritor publicado, esse é um livro de prato cheio que vai trabalhar sobre as nuances da publicação. É um livro que eu super indico. E uma coisa bem bacana que aconteceu comigo enquanto eu li era que eu mandei um tweet pro Scott Westerfeld dizendo que eu tava lendo o livro aqui no Brasil, que eu tava curtindo pra caramba. E durante o livro, a gente é apresentado um personagem que vai fazer uma turnê junto com a Imogen, que é essa outra escritora que eu citei anteriormente, e com a Darcy. E ele é considerado meio que um guru da internet, um cara super famoso, o canal dele no YouTube tem milhões de views, ele tem muitos livros escritos, muito sucesso e tal. Eu lendo o livro, lendo o personagem do Standerson, acho que é esse o nome dele, eu identifiquei totalmente o John Green ali. E eu. Esse cara é o John Green. E eu mandei nesse tweet, eu falei que eu tava lendo, elogiei o livro, e perguntei se o personagem era inspirado no John Green. E o Scott Westerfeld me respondeu, tá aqui na tela para vocês verem. Ele agradeceu, tá lendo o livro e os elogios, e disse que possivelmente sim, o personagem era inspirado no John Green. E meu, eu tô muito apaixonado pelos YAs do grupo Editorial Record, aqui da galera Record, que pelo menos todos que eles me mandaram até agora, e que eu já falei aqui com vocês, que tem o Ana Vestida de Sangue, Oníria, Além Mundos, todos estão se mostrando leituras que eu tô achando excelentes, são agradabilíssimas, e não é porque eles estão me mandando os livros que eu tô falando isso, mas eu tô realmente descobrindo que YAs bons existem. É isso, galera. É isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Me contem aqui embaixo, por favor, YAs que vocês leram e que vocês me indicam que são interessantes. E assim, me digam se vocês já leram Além Mundos, pretendem ler, o que mais gostaram. E é isso para o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E até mais. Tchau.